Bem, esse vídeo de hoje é para dizer para vocês que o Maduro está fora do radar, né? Já é carta fora do baralho, vamos dizer assim. E nós vamos provar isso para vocês porque o foco hoje, sabe, a gente fica vendo aí as reportagens sobre a Venezuela, que é o acontecimento mais importante deste século aqui para a América Latina, né, do século XXI. E o que está acontecendo lá vai refletir de um modo geral em toda a América Latina, né, em toda a América Central. Então, é importante vocês terem em mente que quando a Comissão Cidadã de Inquérito estabelece que é importante debater sobre a política venezuelana, é porque nós estamos falando sobre a América Latina e o Brasil é parte da América Latina. Então, o que acontece lá na Venezuela acontece também aqui no Brasil. Bem, o mais interessante disso tudo que eu vou dizer para vocês é o seguinte: Maduro não pode nem ser candidato na Venezuela. Sabe por quê? Porque ele não tem nacionalidade venezuelana. Ele é colombiano. Você sabia disso? E pela Constituição, quem é nascido em outro país não pode ser candidato, tá? E não pode ser presidente, não pode exercer um cargo eletivo assim como acontece com o Maduro. Bem, isso aí nós vamos ver aqui, vamos mostrar para vocês. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o que está em jogo nem é Maduro, porque Maduro já parece que já é carta fora do baralho. O que está em jogo é o sistema em torno de Maduro. Porque quando você pergunta assim, a Venezuela tem que apresentar as atas. Bem, quem tem que apresentar as atas? Não é o Maduro, tá certo? Quem tem que apresentar as atas é o Conselho Nacional Eleitoral, que é uma instituição do Estado colombiano. Não é o Maduro. Então, se o Conselho Estadual, o Conselho Nacional colombiano, venezuelano, diz que o Maduro foi eleito presidente da Venezuela, o Maduro vai falar assim: bem, se eu fui eleito, eu vou exercer a minha condição de eleito, né? Vou reprimir as manifestações, que está indo contra as instituições, porque se as instituições dizem que eu sou eleito e o pessoal vai para a rua se manifestar, o pessoal está agindo contra os interesses do Estado, o Estado venezuelano, que diz que eu sou o presidente. Ah, mas eles estão errados. Eu não sei, eles que disseram que eu sou o presidente. Falaram que eu sou o presidente. Ah, mas o Conselho Nacional não apresentou as atas. O Raul não tem nada com isso. Isso é Maduro, né? Não tem nada com isso. O Conselho que se vire. Ele me colocou como presidente. A minha função é ser presidente. Tá entendendo? Gostei da questão? Mas acontece o seguinte: o foco não é o Maduro. Maduro já é carta fora do baralho. O foco é o sistema que está em torno de Maduro. Certo? Que sustenta um cara que nem é venezuelano na presidência, né? E que espera que o governo brasileiro reconheça um cara que é presidente da Venezuela de forma inconstitucional, porque a Constituição proíbe que cidadão nascido em outro país não pode ser presidente, não pode ser eleito presidente, não pode nem se candidatar a presidente, tá certo? Então, o foco é esse. E aí pergunta, mas por que a Venezuela, por que Maria Corina resolveu apoiar um candidato Edmundo e a oposição fechou em torno de um candidato, sabendo, né, que qualquer que fosse o resultado que desse Maduro, eles não iriam aceitar? Bem, é simples a resposta. Na verdade, a oposição participou da eleição, não foi para ganhar, foi para desmascarar o sistema eleitoral venezuelano, para mostrar que ele é uma fraude. Apesar de sabermos agora que Nicolás Maduro nem podia ser candidato. Esse é um agravante. Mas o mais importante é desnudar para a comunidade internacional que o sistema eleitoral venezuelano é uma farsa. Então, por que a oposição resolveu participar do processo eleitoral? Porque ela quis provar que a eleição na Venezuela é uma farsa, que o Conselho Nacional Eleitoral é uma farsa. E por que o Maduro faz eleição de tempo em tempo, ainda sabendo que é uma farsa?
para mostrar para a comunidade internacional que ali é uma democracia. Tá certo? Mas vamos ao mais importante hoje, que é para dizer para vocês que Maduro nem podia ser candidato. Então, quando ele levanta a Constituição e fala é constitucional, quer dizer, ele está inabilitado para falar pela Constituição venezuelana, porque ele nem é venezuelano. Vamos conhecer essa história. Antes, deixa eu me apresentar. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Essa Comissão Cidadã de Inquérito, vídeo 237. Ela foi criada para chegar à verdade e pacificar o país. Você pode se inscrever no nosso canal através do Facebook, João Paulo Guimarães, que é o meu perfil, ou na TV Del Rey, que é o nosso canal no YouTube, tá certo? Você pode se inscrever no nosso canal, acionar o sininho para receber notificações, tá certo? E dá uma força aí, dá um like, comente e compartilhe nosso conteúdo, porque é isso que vai fazer com que esse vídeo seja relevante. Se você acha ele relevante, então ajude-nos a compartilhar, tá certo? Nós temos a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com, onde a gente recebe doações dos membros, né, dos membros da Comissão Cidadã de Inquérito, que nos ajude a promover esse canal, tá certo? E você pode se tornar um membro assim, simplesmente assistindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo e contribuindo, tá certo? É simples assim, não tem uma formalidade para ser membro, não. Você, a partir do momento que você gostou do nosso projeto, você se inscreve no nosso canal, pronto, você já é um membro, tá certo? Então vamos lá, vamos mostrar para vocês a farsa que é Maduro, que nem venezuelano é. Maduro é colombiano. Essa aí é a certidão de nascimento dele. Os anônimos, né? Le dan a usted la tranquilidad o la seguridad de poder afirmar que Nicolás Maduro es colombiano. Absolutamente. Por lo menos posee doble nacionalidad. Yo creo particularmente que es colombiano y que tiene una sola nacionalidad y que es la colombiana. Él es hijo de madre colombiana, que eso no tiene duda. Su madre Teresa de Jesús Moros Acevedo es nacida en Cúcuta. Hay una supuesta partida de nacimiento en la cual dicen que ella es de Cúcuta, Colombia, pero nacionalizada venezolana. Nosotros hemos revisado más de 5.000 gacetas de naturalización, no hay ninguna en la cual ella aparezca, por lo tanto no tenemos el documento de que diga que ella está naturalizada, no existe, no es que no lo tengamos, no existe. Bem, o que ela disse? Que o Maduro é colombiano, nasceu numa cidade de Cúcuta, tá certo? Filho de pais colombianos e que pesquisou se tem alguma nacionalidade, algum título de cidadão honorário do Maduro lá na Venezuela. Pesquisou em tudo quanto é jeito e não encontrou, tá certo? Mas encontrou os laços dele com a Colômbia, né? A cidade de Cúcuta. Então vamos continuar acompanhando isso aí. Pero además ahora hemos descubierto que su padre, que decían que era del estado Falcón, por cierto, de 3 sitios diferentes, buscamos en los 3 sitios, Coro, Cumarebo y Sabana Alta, y allí no aparece ninguna partida de nacimiento del padre, que se llama Jesús Nicolás Maduro García, pero es que tampoco aparece la partida de nacimiento. ¿Estas 2 personas viven? No, están muertos. Y la madre están muertos ambos, están muertos. Pero el padre... Ou seja, os pais deles já não estão vivos, entendeu? Mas ele tem parentes, tem tios, né? Tem primos que moram na Venezuela, quer dizer, que moram na Colômbia, em Cúcuta. No aparece ninguna partida de nacimiento en ninguna parte del territorio nacional, pero lo que sí descubrimos ahora es que la madre de Jesús Nicolás Maduro García, es decir, la abuela de Nicolás Maduro, es de Pamplona, en Colombia. Es decir, toda esa rama también es colombiana. No tienen una sola gota de sangre venezolana. Ou seja, Maduro não tem nem uma gota de sangue venezuelano. Toda a sua origem, toda a sua hereditariedade vem da Colômbia. Nada de venezuelano. Quer dizer, nada de venezuelano, né? Ele não tem nenhum sangue, nem uma gota de sangue venezuelano. Tudo colombiano. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la consecuencia de esto? Para ser electo y ejercer el cargo de presidente de la República, según la Constitución venezolana, en su artículo 41 y en su artículo 227 dice
que hay que ser venezolano por nacimiento y no poseer ninguna otra nacionalidad. Maduro no ha podido probar que es venezolano. Lo que sí sabemos es que es colombiano por nacimiento, porque la Constitución de Colombia en su artículo 96 dice que es colombiano todo aquel hijo de madre o padre colombiano. Por lo tanto, ele é colombiano. Bem, o que eu entendo é o seguinte: o Maduro, quando o Chávez começou a adoecer, né, ele se projetou como o homem forte do chavismo e falou: olha, está mais fácil para mim assumir, né, o controle da Venezuela. Só que ele assumiu na época, né, e não provou que ele era venezuelano, certo? E à medida que ele foi sendo presidente, olha, agora vamos dar um título de cidadão venezuelano para o nosso presidente colombiano na Venezuela. Bem, aí seria denunciar que ele estava irregular. Então, depois que ele assumiu a presidência, não teve como fazer nem colocá-lo como, né, cidadão venezuelano. Por quê? Porque ia desmascarar que ele estava irregular. Então ele veio esse tempo todo negando, ele faz piada, diz que não tem nada a ver e tal, mas é um cidadão colombiano. E isso hoje está nas comunidades, né, internacionais, está correndo por tudo quanto é site. Lá na Venezuela ele está tentando tirar a internet de circulação, né, as redes sociais, o Twitter, tudo, né, que é o X, para que essas informações não caiam assim de forma vertiginosa, né, no meio da população, que já está indignada de saber que tem um usurpador, né, do cargo de presidente, um estrangeiro assumindo a presidência, impondo ali um regime autoritário, quase que uma ditadura, né, infringindo direitos humanos dos venezuelanos, e ele nem tem condições de ser presidente pela Constituição venezuelana, porque ele não é um cidadão venezuelano, ele é colombiano. Coisa pior que isso. Gente, que mundo que nós estamos. Vamos ver mais um pouquinho? Bueno, pues póngale mucha atención a esa historia porque es increíble. Nos dimos a la tarea de seguirle los pasos al presidente Nicolás Maduro, sobre todo en su infancia, y más cuando pues circula por las redes sociales que es oriundo de Cúcuta, que es oriundo de Ocaña, que vivió acá. Pues sí, efectivamente vivió acá. Encontramos aquí en el centro de Cúcuta la casa donde pasó algunos años de su infancia y muchas personas lo conocieron y lo vieron. Los vecinos del barrio del Callejón en Cúcuta no entienden por qué, si Nicolás Maduro vivió allí, no quiere a los colombianos. Los habitantes dan fe de que hoy el presidente de Venezuela habitó en la carrera 9ª con calle 2ª en pleno centro de Cúcuta. ¿Y usted se acuerda de él, pequeñito y todo? Claro. ¿Y cómo era él, pequeñito? Gordito, bajito. Sí, venían a pasar vacaciones los fines de año, toda la familia de Maduro, porque ahí vivía la familiar de ella que se llamaba, porque ya no está muerta, Emma Moros. Ahí viven como unos familiares de Maduro, ahí mantiene cerrado eso y se abre a ratos y eso no se sabe qué hay ahí. Y lo más paradójico para los antiguos vecinos del mandatario venezolano es que aseguran que un primo de Maduro aún habita en esta casa. Solo un sobrino de la señorita Emma, primo de Maduro, pero él no está, él está en Caracas. Un primo de Maduro, pero dicen que acabó de salir. ¿No lo ha visto usted? Ah, no, estos días no lo he visto. Es que ellos viven entre Caracas y Cúcuta. Los vecinos del barrio del Callejón tienen la prueba de que Nicolás Maduro viajaba cuando era un niño hasta aquí para visitar a sus abuelos. Pues alcanzó a tener unos aires de él lo conocido, sí. Jovencito. ¿Jovencito, pequeño? Sí, pequeño. Ahí era el abuelo que llamaba Paulo Moros, sí. Y la señorita Aura. Aseguran que Emma Moros, tía del presidente venezolano, era una profesora que trabajó por años en Cúcuta. Esa era donde él venía a hacerle la visita. Esta casa en la capital de Santander se está volviendo muy popular en el barrio El Callejón. O no chavistas que defienden a Nicolás Maduro, que niegan que sea evidencia pura y dura. Acá tenemos fotografías. Archivo que guarda IN 400 número 11, folio N412 y N471. Ahí tienen su
partida de nacimiento en Colombia. Para todos aquellos que les faltaba evidencia, acá lo tiene frente a sus ojos. La registraduría colombiana confirmó que su mamá, Teresa de Jesús Moros de Maduro, nació el 1 de junio de 1929 en Cúcuta y su cédula de ciudadanía, cuyo número es 20.000.007. Bem, isso que vocês estão vendo aí é a mãe do Maduro, né? A mãe do Maduro nasceu, né, na Venezuela, nasceu na Colômbia, ele nasceu na Colômbia, então ele é filho de colombiano, tá certo? É natural colombiano, tá certo? Então, gente, essa aí é o registro da mãe dele, né? Lá na Colômbia. Bem, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, porque é complicado a gente entender, né, a ele aí com o pessoal dele lá na Colômbia, né, que esse cidadão, eu acho que ele se envolveu com essa coisa da política, né, começou a apoiar o socialismo, o chavismo, né, aí foi braço direito, ele tá aí aparecendo num bar aí, ó, parece que esse outro aí também do meio tem a ver com a presidência da Colômbia, então ele foi para Venezuela e se impôs lá como autoridade, entendeu? Porque estava ligado ao Chávez e o Chávez deu para ele a sucessão. Só que o homem não é venezuelano, né? É um colombiano, né? Aí está o passado do nosso amigo Hugo Chávez, Nicolás Maduro. Então, como que uma sociedade como a Venezuela conseguiu engolir, né, uma farsa dessa por tantos anos e ainda quer deixar esse cara levantar a bandeira da Venezuela e a Constituição da Venezuela pedindo constitucionalidade quando ele mesmo está inconstitucional, segundo a própria Constituição, ocupando um cargo do qual ele não tem condições por ser um estrangeiro dentro da Venezuela. Isso é muito sério. E é muito grave. A que ponto chegou a Venezuela, entendeu? De ser vítima de uma situação dessa. Esse amigo do Lula aí, meu, te contar, viu, rapaz? E a coisa não tá boa para ele. Não tá boa para ele. Ele já tem data certa para sair de lá. E ele está tentando ver se ele consegue um jeito de escapar, entendeu? Porque quanto mais ele faz merda, né? Porque ele agora está se impondo, é uma, vamos dizer assim, é uma, né, uma onça acuada, né, é uma fera acuada, né, a fera acuada ela fica desesperada, ela não sabe se corre, não sabe se ataca, então a situação do Maduro é essa, e isso de uma certa forma é um terremoto de escala, né, alta, que está acontecendo na política da Venezuela, que vai fazer uma ressonância em toda a América Latina, tá certo? Porque ali é o epicentro do terremoto, mas vai tremer a política brasileira, vai tremer a política colombiana, vai tremer a política mexicana, entendeu? Por isso que você vê que Brasil, México e Colômbia estão tentando se equilibrar em cima do muro. Mas a Maria Corina está tentando atrair o presidente Lula para dentro desse imbróglio. Ela até faz como que eu estou jogando um anzol para o Lula, né, para ver se ele pega essa, né? Falando, não, o presidente Lula, o Brasil, né, quer tornar um intermediário, quer ajudar a negociar. Não. O que acontece? Essa hecatombe que está acontecendo dentro da Venezuela vai levar para dentro desse buraco essa política brasileira, essa política colombiana, essa política mexicana. Então isso tudo vai virar um grande imbróglio. Então é importante que a gente continue acompanhando esse quadro, né? E a CCI está atenta para isso e precisa de você para continuar avançando, né, com essas informações, porque o que nós estamos trazendo aqui já é comum, já é assim, é o que domina hoje na comunidade internacional latino-americana. Então eu trago esses ingredientes para vocês, porque são coisas que vocês
não estão tendo oportunidade de ver com muita abrangência aqui no Brasil, até porque, né, o governo brasileiro se coloca como mediador para não ser afundado junto nesse barco, porque Lula e Maduro é unha e carne, né? É uma política só, o processo eleitoral de lá é equivalente ao daqui. Então, é toda uma engrenagem que vai, né, desaparecer assim de uma hora para outra, por quê? Porque Venezuela está em ebulição, tá certo? Então tá bom, eu sou João Paulo Guimarães, falando direto do São João do Rei, capital brasileira da liberdade. Minas é um estado de espírito, libertas ainda que tardia, né, Venezuela? Estamos com vocês, estamos com os gaúchos, estamos com os brasileiros, com os mineiros, né, com todos os estados brasileiros, para entender esse processo que é complicado, tá bom? Não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever, não deixe de comentar, né? Não deixe de acionar o sininho na TV Del Rey. E não deixe também de dar uma contribuição, qualquer valor que você puder mandar aí para o nosso Pix, jpnoticias@gmail.com, será bem-vindo para a gente continuar pesquisando e trazendo suas informações tão importantes para você que nos acompanha, tá bom? Um abraço.